Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ouroboros. Eu sou o Igor e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o problema geopolítico da Terra plana. A Terra plana é um assunto muito complicado, porque as pessoas que defendem essa proposta, na maioria das vezes, negam veementemente a ciência. Então, por mais que você tente apresentar evidências científicas, como essa pessoa a priori não acredita na ciência, não vai adiantar de nada, porque você pode trazer um monte de informações e ela simplesmente vai negar ou vai desqualificar essa informação e vai, por exemplo, acreditar na ideia fantasiosa que ela tem acerca sobre o formato da Terra e etc. E aí, geralmente, quando você se depara com uma pessoa que é terraplanista, seja na internet ou na vida real, e eu tenho o infeliz privilégio de conviver com pessoas que são terraplanistas e é bem complicado conversar, porque é como eu disse, essas pessoas possuem pouco conhecimento científico e quando você apresenta, elas a todo momento questionam e duvidam sobre esse conhecimento. Há quem duvide até mesmo que o homem foi à Lua. Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? Alcântara. E por que o homem não foi no sol? E aí, a primeira atitude é a gente querer apresentar, obviamente, falar sobre ciência, falar sobre geologia, astronomia, falar sobre essas questões relacionadas ao mundo natural, né, digamos assim, né, sobre como a Terra plana não faz sentido quando a gente examina a realidade e mostra o que a gente descobriu com esses conhecimentos, né, seja física, química, enfim. Só que eu acho que existe uma questão que faz com que a ideia da Terra plana seja ainda mais absurda, não relacionado à questão das ciências naturais, né? Mas relacionado a um problema geopolítico. E eu vou explicar agora para vocês o que eu quero dizer com isso. É o seguinte, geralmente as pessoas que são terraplanistas, elas possuem uma certa obsessão com a NASA. A NASA é uma agência dos Estados Unidos que faz pesquisa sobre o espaço e coisas do tipo, sobre exploração espacial, etc. Para essas pessoas, a única agência espacial que existe no mundo, no planeta, na história, é a NASA. E isso eu acho que vem muito dos filmes norte-americanos, onde a NASA é muito representada. E muito representada, por exemplo, em filmes em que você vai ter uma catástrofe natural e aí a NASA, né, por exemplo, vai cair um meteoro e aí a NASA vai juntar uma série de cientistas, astronautas que vão resolver esse problema. Então, como a NASA ela é representada muito nos Estados Unidos no cinema e principalmente na corrida espacial, ela meio que para essas pessoas ganha o título de detentora do controle, né, tipo assim, do monopólio da pesquisa espacial no mundo. Quando a gente examina a realidade, não é bem assim. Até na própria época da corrida espacial, né, você tinha a NASA e você tinha o programa espacial da União Soviética, né? Então você tinha nações antagônicas em diversos sentidos que possuíam um programa de pesquisa espacial. Tá? Isso naquela época. E hoje em dia, diversos países possuem programas de pesquisa espacial, né? A gente pode falar, por exemplo, da China, a gente pode falar da Índia, também tem o Japão, tem a União Europeia, tem o Irã, a Coreia do Sul e também tem o Brasil. Ou seja, existem várias nações que possuem programas espaciais ativos, entendeu? E programas espaciais que são independentes da NASA. E a gente consegue entender que, atualmente e também durante a história, nações que possuíam esses programas espaciais não necessariamente eram aliadas e eram, na verdade, até inimigos, que nem eu falei, no caso dos Estados Unidos e da União Soviética. E atualmente está acontecendo, não sei se vocês estão acompanhando as notícias, etc., está acontecendo algo que é chamado de guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. E isso está ficando cada vez mais sério e mais preocupante, né? Trazendo grandes consequências no mundo inteiro. Ou seja, essas duas superpotências não são necessariamente aliados próximos. Elas estão disputando para terem hegemonia sobre o mundo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Imagina que você, por exemplo, é um cientista chinês ou se você é o próprio governo chinês, que você tem um programa espacial. E aí então você consegue, sei lá, mandar algum satélite para o espaço e tal, e aí você descobre que na verdade a Terra é plana. E a NASA, né, dos Estados Unidos está mentindo. Agora imagina qual seria a vitória tecnológica e política da China falar o seguinte: olha, os Estados Unidos estão mentindo, a Terra é plana e a gente tem aqui evidências para mostrar isso. E não precisa nem sequer, por exemplo, ser a China, pode ser, por exemplo, a Rússia, ou pode ser o Irã, ou pode ser qualquer outra nação, ou até mesmo na época
corrida espacial. Imagina se a União Soviética fala, ó, a NASA tá mentindo e eu posso apresentar aqui as evidências disso. Obviamente isso não acontece. Então a questão da Terra plana implica que nações que são antagônicas, que são inimigos, nações que estão competindo ferozmente entre si, né, tentando, por exemplo, passar por cima da outra sem pensar no que vai acontecer com essa outra nação ou sem pensar no que vai acontecer com o mundo. Então essas nações que competem entre si, que são inimigos na verdade, por baixo dos panos elas são aliados e elas juntas enganam a população mundial dizendo que a Terra é redonda quando na verdade ela é plana. Entende como isso é uma coisa bem absurda de acreditar? É acreditar que, por exemplo, a União Soviética e os Estados Unidos estavam na verdade juntos, tramando em conjunto para enganar a população sobre a verdade da Terra ser plana. Entende como essa é uma ideia muito absurda de acreditar? E esse eu acho que é um dos principais problemas em relação à Terra plana, né? Um problema geopolítico, porque você tem que acreditar que todas essas nações estão, na verdade, vivendo em harmonia, ou que existe um governo acima dessas nações e que eles controlam o mundo todo. E aí é nesse momento que é introduzido o elemento sobrenatural da Terra plana, que é o elemento de, por exemplo, ou são os Illuminatis, que na verdade controlam o mundo e eles estão controlando os Estados Unidos, a China, a Rússia, ou pode ser, por exemplo, uma espécie alienígena, né? Que nem a questão dos Anunnakis, eles estão, sabe, eles são de uma sociedade altamente tecnológica e desenvolvida, então eles conseguem manipular os líderes mundiais para que, por exemplo, né, o Joãozinho que mora, sei lá, no interior de São Paulo, não saiba que a Terra é plana. Entendeu? Então isso, para mim, é uma das coisas mais absurdas e que trazem dificuldades para a proposta da Terra plana muito maiores do que você ficar explicando questões de geologia, de física, de formação de planetas, né? Porque um planeta ele é redondo, etc, etc e tal. Só você falar sobre essa questão geopolítica e dizer que você precisa considerar que nações que são inimigas, nações que entram em guerra, na verdade, elas são aliados nesse grande plano de supostamente esconder a verdade de que a Terra é na verdade plana, né? E aí você pensa, cara, por quê? E também quais são as evidências de que essas nações estão fazendo isso. Enfim, o que é certo é que as pessoas que defendem a Terra plana nunca vão trazer evidências concretas sobre qualquer uma dessas coisas que eu trouxe em relação à questão geopolítica e também sobre a questão relacionada à física, química, astronomia, né, coisas relacionadas à ciência, porque a ideia da Terra ser plana é uma ideia fantasiosa, baseado em basicamente nada, baseado talvez até em premissas religiosas e, enfim, né, coisas que por mais que são bem difíceis de acreditar e comprovar, existe um grande número de pessoas que acreditam nisso, né? Mas aqui está um vídeo com essa minha contribuição em relação à questão geopolítica. E o que vocês acham? Acham que essa ideia faz sentido, o que eu falei? Eu acho que para mim faz bastante, eu nunca vi ninguém falar sobre essa questão, mas basicamente é isso. E aqui no final do vídeo eu vou convidar vocês a se tornarem membros do canal. Os membros do canal possuem algumas vantagens, que são as seguintes: você tem acesso antecipado aos vídeos, você tem acesso a vídeos exclusivos que só os membros podem acessar e, por fim, o nome dos membros irá aparecer sempre aqui no final do vídeo, como os que estão aparecendo agora. Muito obrigado a vocês que são membros do canal e confiaram nesse projeto, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, falou, tchau!